Boa noite, meus irmãos. Eu vou fazer uma comunicação simples hoje, porque nós teríamos hoje uma noite litero-musical que infelizmente foi cancelada por motivos técnicos, tecnológicos, e nós vamos fazer assim, uma pequena lembrança dentro desse comemorativo dos 85 anos da Escola de Jesus Cristo. Vamos fazer uma pequena lembrança, uma pequena homenagem aos que sofreram no coração e no sentimento e na própria pele, o que foi chamado Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu no dia de ontem, no dia 9 de outubro, no ano de 1861. Então, para a gente fazer uma oração, eu vou ler como oração inicial, lerei uma prece de gratidão de João de Deus. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melancolia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. João de Deus. Essa é a nossa prece inicial, Essa poesia se encontra no livro 30 anos com Chico Xavier. Foi recebida durante essa visita de Chico Xavier a Campos. Visita muito saudosa para nós, porque pudemos conviver com ele alguns dias. Na rotina diária de uma casa, que é interessante, É o acordar, é o tomar café junto, passear junto, os horários das conversas, São memórias muito, muito marcantes. Mas voltando ao tema do Auto de Fé de Barcelona, eu queria inicialmente esclarecer o que vem a ser Auto de Fé. Auto de Fé foi uma cerimônia que ficou muito conhecida durante o tempo da Inquisição, em que antes da condenação do herege, ele era levado a um lugar público, geralmente um lugar aberto, e eram lidos os crimes contra a fé que ele havia cometido, após o qual ele era executado publicamente através do fogo. Era uma cerimônia, o Auto de Fé era uma cerimônia onde o fogo era fundamental.
Nós vamos ver por quê. Com o passar do tempo, especialmente quando a Inquisição praticamente já havia acabado, sabemos que ela acabou na Espanha, mas mesmo assim, após o seu final, em muitos lugares onde o catolicismo era assim, ainda muito tradicionalista, algumas tradições se perpetuaram, principalmente quando não havia mais a condenação à morte de seres humanos, mas representava-se essa condenação através de objetos considerados sacrílegos, né? Especialmente livros, né? Então o auto de fé ele era precedido por um sermão. Durante esse sermão eram lidos assim aquelas listas de atos condenados, né? E depois havia-se aquela profissão de fé condenando e executando quando eram presos, eles eram trazidos a público, tudo. E agora vamos ver por que o fogo. Porque o fogo sempre foi considerado alguma coisa sobrenatural com um dom de purificação. E da mesma forma que ele foi utilizado pela Inquisição como uma forma de perseguição e eliminação do pecado daquele condenado, como se fosse assim uma forma de tentar diminuir os sofrimentos daquela pessoa no inferno. Então eles já queimavam, já aproveitavam, já iam queimando por aqui mesmo, né? Uma vez, papai dando aula no liceu, professor de história, um aluno que ele seguia a tradição, família e propriedade, papai estava falando sobre a reforma luterana, né, como professor de história, e o aluno se levantou e disse assim: professor, eu acho que Lutero deveria ter sido queimado em praça pública. Aí o pai respondeu assim: bom, então o que você pensa de mim? Que eu também não sigo a mesma religião sua. Eu disse, professor, se eu pudesse, se tivesse ao meu alcance, eu queimaria o senhor em praça pública também, pelo bem da sua alma. Pai, tá certo, pelo bem da minha alma eu seria queimado em praça pública, para já aproveitar. Rapaz, ele tinha assim, um bom humor com essas pessoas extremistas, porque ele sabia que eram pessoas assim, com uma mentalidade muito curta, Mas o fogo sempre teve esse simbolismo de purificação. E como o fogo tem uma qualidade, como o próprio São Francisco fazia irmão fogo, que é forte, vigoroso, corajoso, né? Persistente, mas também o fogo tinha qualidades também negativas, como por exemplo a qualidade das pessoas impulsivas, né? Que eram coléricas, também é chamado de pessoas que eram comandadas pelo elemento fogo. E agora eu vou falar de um exemplo do que o fogo também funcionava como um elemento, como um simbolismo das ações positivas para os seres humanos. Nós vamos voltar lá no ano de 496. A França ainda não existia. Nas Gálias havia vários povos, entre eles os francos, né? E o filho do rei Clodorico, que era o rei Clovis ou Clodovis, ele havia se ausentado do reino
porque ele iria batalhar contra os alamanos, que disputavam terras, estavam sendo invadidos por todos eram povos bárbaros, né, que viviam nas Gálias. E ele iria enfrentar esses alamanos e estava numa condição de inferioridade numérica muito grande. Então ele já estava cercado pelos alamanos e era muito possível que acontecesse a derrota. E antes que o rei Clovis partisse para a batalha, a sua esposa, a rainha Clotilde, pediu que ele se convertesse, que ele tinha as religiões pagãs ali da Gália, que ele se convertesse ao cristianismo. E ele era muito resistente, ele não aceitava. Ele então parte para a batalha, mas quando ele se vê cercado em condição numérica insuficiente, que era praticamente certo que ele perdesse a batalha, ele faz uma oração a Jesus. Ele diz: Jesus Cristo, que Clotilde proclama como filho do Deus vivo, tu que te dignas conceder vitória aos que confiam em ti, se me concederes a vitória e eu experimentar teu miraculoso poder, então acreditarei em ti e far-me-ei batizar em teu nome, pois invoquei meus deuses e vi que são impotentes para ajudar-me. E depois dessa oração, realmente, através de uma estratégia que ele usou, que ele era muito estratégico, muito sábio, então ele praticamente enganou o inimigo e ele conseguiu vencer a batalha de Tobiaque, expulsando os alamanos da região onde ele estava. Então ele cumpre o que prometeu e ele vai para a cidade de Reims, que era na época capital do Reino Franco, não era Paris. E ali o bispo da cidade, o bispo Saint-Remy, né, ele batiza não só o rei Clovis, como todo o exército dele. Então foi uma conversão em massa, que foi o rei, o Saint-Remy, o bispo, ele considerou que a responsável por toda aquela conversão foi a rainha Clotilde. Ele delegou a ela a glória por essa conversão em massa ao cristianismo. E durante o batismo, o Saint-Remy dirige ao rei essas palavras: curva a sua cabeça, orgulhoso Sicambro. Sicambro era o povo dele. Entre os francos havia também divisões, e ele era da etnia Sicambro. Então, curva a tua cabeça, orgulhoso Sicambro, queima tudo o que tens adorado, adora tudo o que queimaste. E dizem alguns conhecedores das histórias, que realmente o rei Clovis queimou todos, ele estudava muito, lia muito, gostava de Platão, de muita coisa assim, ele queimou todos os livros chamados pagãos e passou a ler só a literatura cristã, principalmente aquela que era indicada por sua esposa. Vamos voltar agora para de onde nós viemos, lá para a França do século XIX. Na França, depois de 1851, o Napoleão
Luiz Napoleão, eleito, ele havia sido eleito alguns anos antes, 4 ou 5 anos antes, o primeiro presidente da República Francesa. Ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente na França. A mesma França do rei Clovis. E 4 anos depois, a Constituição da França não permitia reeleição. E ele não aceitou não ser candidato. E por ser sobrinho de Napoleão, ele tinha essa prepotência, então ele deu um golpe de Estado de 1851 e fundou o Segundo Império. O primeiro império foi Napoleão, ele fundou o Segundo Império. E foi, apesar de ter concedido muitas coisas boas para a França, progresso econômico, industrial, ele não foi um liberal. Dizia-se liberal, mas não foi liberal. Tanto que as reuniões espíritas eram reuniões que deveriam ser realizadas com muito eram esquivas. Havia muitas leis proibindo. E um livreiro chamado Maurice Lachatre, ele enfrentou muitas leis, porque ele, como livreiro, ele produzia livros e vendia livros que eram contra aquela prepotência do governo autoritário do Napoleão III. Então ele foi perseguido e ele acabou se exilando na Espanha. Lá ele tinha um amigo, o Zé Maria Fernandes, e junto com o Fernandes eles fundaram uma livraria em Barcelona. Ambos conheciam Allan Kardec, tanto Maurice quanto o José Maria. O José Maria conhecia por correspondência, e Maurice conhecia porque ele já havia participado de reuniões quando ele estava em Paris, de onde ele havia fugido. Então, em 1861, o Maurice combina, através de cartas com Allan Kardec, que ele gostaria de vender os livros de Allan Kardec na Espanha. E aí há algumas controvérsias, porque parece que já havia algumas traduções publicadas em jornal e em panfletos, e que o José Maria Fernandes Colavida seria o responsável, mas parece que isso não tem ainda prova histórica. Quem estudou muito isso foi o meu amigo, do qual eu tenho muita saudade, Eduardo Monteiro. Eduardo Carvalho Monteiro. Saudoso Eduardo Carvalho Monteiro. Um dia eu ainda vou contar algumas histórias que aconteceram comigo e com o Eduardo. Sim. E a remessa foi feita. Eram 300 livros. Era o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Mas o bispo de Barcelona, Antoni Palou-Tremé, ele soube dessa remessa e o bispo mandou apreender a remessa. Ele confiscou os livros e reeditou o auto de fé, aquela cerimônia pública que sempre aconteceu durante a Inquisição, só que dessa vez
além de todo o ato das leituras de que foram feitas, a solenidade pública mostrando que aquilo ali era um sacrilégio contra a igreja, contra o cristianismo, mas não havia mais condenação de seres humanos, como algumas dezenas de anos antes havia. Então ele fez uma queima dos livros. Então nós estamos vendo aqui que o fogo, o elemento principal do auto de fé, ele foi usado na Inquisição para queimar os opositores, queimar os libertários, as pessoas de pensamento livre, as pessoas que queriam ensinar a filosofia aos jovens, como Sócrates no tempo dele na Grécia, né? Ensinar a filosofia aos jovens. Na França também. Na França, na Espanha, em Portugal. Todas as universidades que tinham professores libertários, renovadores, com pensamento livre, que queriam, principalmente aqueles que inclusive gostavam de ensinar as mulheres. As mulheres sempre foram perseguidas, né? Em geral, o cristianismo cresceu com uma ideia sexófoba, né? A sexofobia e a misoginia, evidentemente, mesmo porque na mente dos homens hipócritas, sexo é uma coisa associada à mulher. Então, tanto que durante a Inquisição o número de mulheres que foram queimadas foi muito grande. Eu não sei historicamente dizer se foi maior do que o número de homens condenados à fogueira, mas que certamente não é nada que fique a dever em termos de quantidade, certamente que não é. Então, na solenidade pública de defesa da fé cristã, o auto de fé, defesa da fé cristã, então os condenados eram queimados. Na reedição desse resíduo inquisitorial, desse poder que a Igreja Católica se outorgava, eles usaram a mesma pantomima, fazer aquele alarde todo, aquela exposição pública de motivos, e para defender a fé cristã, eles então queimavam livros. Já não queimavam mais as pessoas, mas queimavam livros. Eu quero fazer um outro parênteses aqui, me perdoe a ver se não está muito cronológico essa exposição, mas porque queimar realmente é essa simbologia de nós abandonarmos uma coisa para iniciarmos outra. E diversas vezes eu vi meu pai, na minha infância, adolescência, vi meu pai receber cartas de Chico Xavier em que havia no canto superior direito uma chamadazinha assim, Chico fazia assim e escrevia assim: para ler e queimar. Para ler e queimar. Inclusive, quando ele passou um tempo nos Estados Unidos, ele ficou na Carolina do Norte e não conseguia voltar para o Brasil, foi um
uma situação muito complexa, muito difícil, que ele passou por lá, ele não teve recursos, enfim. Ele aprendeu inglês com um jovenzinho que se apresentava a ele com o nome de Robert Hunt, Bob Hunt. E nas cartas que ele escreveu ao pai, escritas em inglês, ele botava escrito assim, ó: to read and burn, para ler e queimar, também no mesmo cantinho, usando a mesma técnica. Não é preciso dizer que meu pai jamais queimou as cartas do Chico. Também não eram todas que tinham essa característica. Eram aquelas em que Chico colocava assim, confidencial, para ler e queimar. Essas em inglês ficaram. Evidentemente que nós não queimamos. Um segundo apenas. Me perdoem, porque eu tenho uma fotocópia de uma aqui. Ai, ai. Aqui. Uma carta escrita em inglês. Ele estava lá no Christian Spirits Center, na Carolina do Norte, na cidade de Elon College. Ali escreveu to read and burn, para ler e queimar. De forma que essa tradição foi absorvida. E eu lembro que meu pai dizia que certas coisas precisavam ser realmente eliminadas para desaparecerem os resíduos mentais que elas trazem para dentro de nossos corações. Então isso é uma simbologia do fogo, né? É claro que essa simbologia ela tem a sua explicação, não é o que nós vamos ver agora, mas o que eu queria resgatar é que no auto de fé o espiritismo saiu fortalecido, porque quando se queimaram pelo ódio tantos livros, evidentemente o que se sobra disso foi curiosidade, o interesse. E eu digo isso numa época em que nós estamos vivendo, em que está havendo uma recrudescência de ódio na humanidade. Eu tenho lido pensadores, escritores, articulistas do mundo inteiro e sentem essa recrudescência de ódio acontecendo nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, em alguns países também da Europa Oriental. E evidentemente na América do Sul também. Então, esse crescimento do ódio faz com que muitas pessoas sejam tão intolerantes quanto foram intolerantes com Allan Kardec. E muitos ficam com essa obsessão. Obsessão.
Eu nem estou me referindo à obsessão espiritual, obsessão de pensamento fixo. E eu creio muito mesmo, que não importa mais nessa situação atual que nós vivemos no mundo, tanto ódio. Nós temos que vencer, não pelo ódio, mas pelo amor. Foi através do amor que Allan Kardec conseguiu fixar o espiritismo no chão lodoso de nosso mundo. Porque com a ideia de fora da caridade não há solução melhor que salvação, porque salvação dá a ideia de que nós vamos para um paraíso eterno. E não existe essa visão romântica, nós não temos mais nem condição mental de aceitar uma forma assim tão simplória, né? Mas nós acreditamos, sim, que não há solução para a nossa vida sem o amor. Então é preciso que os cristãos, em especial, falando aqui do nosso quintal, que nós espíritas nos abstenhamos do ódio, da intolerância, das picuinhas, de ficar procurando, fulano fez isso, fulano fez isso, fulano fez isso, e destilando isso pelas publicações, pelas redes sociais. Porque nós ainda estamos intoxicados pelo nosso passado. Possivelmente na última encarnação nós ainda destilamos muito ódio. E dentro da conjuntura do que Jung chamava inconsciente coletivo, esse inconsciente coletivo está suscitando do nosso íntimo, nosso interior, os ódios que ainda estão localizados nos arquivos escondidos da nossa alma, nos chamados arquivos arcaicos da nossa alma, e que não são tão arcaicos assim. E como nos despojarmos desses resíduos de intolerância, de prepotência, através da humildade, do reconhecimento. E ninguém se torna humilde simplesmente em um momento. Humildade é uma decisão racional. Nós temos que querer ser humildes. Caridade também é uma decisão racional. Nós temos que querer ser caridosos. Não adianta falar, eu ainda não tenho humildade, eu ainda não tenho amor. Claro que não, evidente que não. Ninguém tem caridade, ninguém tem amor, ninguém tem humildade. São categorias espirituais às quais nós temos acesso pela racionalidade. Olha que beleza! O que o Espiritismo nos lega é acessar, através da racionalidade, categorias de natureza espiritual, que são dons espirituais. Então nós podemos alcançar o perdão. Nós podemos alcançar o perdão. Mas eu não consigo, Claro que não. Tudo que nós não conseguimos e nós usamos o argumento, mas é muito difícil. É evidente que é difícil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Óbvio. Então, deixemos de argumentar o óbvio. É difícil. Claro que é difícil. Isso é o óbvio ululante. Então, não argumentemos com o óbvio.
Nós não estamos aqui para cumprir o óbvio. Nós estamos aqui para superar com o que não é óbvio. E o que não é óbvio? Nós podemos alcançar o perdão pela racional. Nós podemos alcançar o amor pelo racional. Nós podemos alcançar a fé pelo racional. Nós podemos nos despojar dos elementos de intolerância, de ira, da ira biológica, que ainda faz parte da nossa natureza, através da racionalidade. Nós podemos nos despojar da bestialidade do nosso ser, através da racionalidade. Isso tudo nos é ensinado a mancheia pelos livros espíritas. Já fora ensinado no Evangelho e nós não aprendemos. Então a nova revelação, o professor veio ensinar, o Espírito de verdade é o professor. Allan Kardec, ele foi o homem na Terra que dignou-se representar o embaixador do Espírito de verdade. Missão, embaixador. Embaixador na Terra do Espírito de verdade, do plano espiritual, do reino de Deus, para que nos ensinar estratégias comportamentais, cognitivas, de treinamento, para que nós pudéssemos vencer isso. Porque não sendo assim, nós vamos continuar sendo intolerantes, beligerantes, odientos. E aí as nossas encarnações são meras repetições do que já vimos fazendo há muitos e muitos séculos. E nós não podemos, meus irmãos, não temos mais tempo de repetir os mesmos erros. Nós temos que enfrentar aquilo que o Carlos Drummond de Andrade dizia, a mais dangerosíssima viagem de si para dentro de si mesmo. Viajar para a terra do nosso coração, pisar na terra do nosso coração, sentir a terra do nosso coração, para aprender a divina arte de conviver. Olha que beleza! Como o poeta sabe mais do que todos nós. Ele tem uma cosmovisão que nós que não somos poetas não conseguimos ter. Então, encerrando, eu queria dizer que nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso. Nós temos que ser muito firmes, contundentes na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. A única coisa que nós não podemos considerar liberdade de opinião e expressão é o ódio. O ódio não é liberdade de opinião nem de expressão. Eu posso falar o que eu quero sem liberdade. Não, ódio não é. Ódio é uma tara. É uma tara que mata. Uma tara perversa. Então isso não é liberdade. Liberdade é nós acharmos normal, como eu vi Chico lá em Uberaba. Nós estávamos lá esperando, minha esposa estava grávida, nós estávamos esperando
terminar a psicografia, que nós iríamos conversar ainda com ele ainda. Foi uma noite muito bela. Então, algumas pessoas estavam cantando lá fora e batucando, né? Eram pessoas que eram profitentes de cultos afro-brasileiros. Não conheço pelo tipo de ponto que eles tocavam. Eu não sabia se eram banda, candomblé, mas eram músicas animadas e citavam os valores morais, espirituais, mas através de um balanço. Aí Chico ouviu aquilo, assim, que beleza, que beleza. Ele não tinha preconceito nenhum. Ele não se achava dentro de uma filosofia europeia superior às outras filosofias. Não. De modo nenhum passava pelo jeito dele. Ele apenas falou: oh, que beleza. As pessoas estavam oferecendo o que elas tinham de melhor. A sua forma de adorar a Deus era a forma pura. E Chico gostou. Meu pai disse que Pietro Baldi também se encantou, que meu pai foi com ele à Bahia. E lá eles viram, como haviam visto no Rio, viram vários movimentos culturais. E Pietro Baldi também viu e achou uma coisa linda. Ele disse: Clóvis, isso aí é o amor do povo. É a forma como eles amam, é a adoração. Olha, a primeira lei natural que está no Livro dos Espíritos, a lei de adoração. Então é isso, meus irmãos. A intolerância que fez o auto de fé. Nós não estamos aqui para reeditar nenhum auto de fé. O Espiritismo não está institucionalizado, personalizado, seja como for, não está aqui para reeditar nenhum auto de fé, condenar isso, condenar aquilo. Eu vejo pelas redes sociais espíritas condenando isso e aquilo, assumindo posições de autoritarismo, de intolerância, de crítica. Eu vi espíritas chamarem o Papa de Papa do Capeta. Por quê? Por quê? Porque ele ama mais os pobres? Por isso? Porque está cumprindo o que Jesus disse? São tempos difíceis. São tempos difíceis. Tempos difíceis. Então essa é a nossa singela homenagem ao auto de fé, a esses corajosos. Allan Kardec também arrostou o autoritarismo de Napoleão III e repetiu o que Pedro e Paulo falaram em Roma: é melhor obedecer a Deus que aos homens. Pedro, né, falou. Ele não se submeteu às proibições das reuniões espíritas. Então nós hoje precisamos defender esse tipo de liberdade que o ser humano precisa ter. Eu já me alonguei muito, eu quero apenas elevar o nosso pensamento agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos amigos espirituais que nos concedem esses elementos para estudo, para entendimento, para que nós possamos reorganizar e ressignificar todas essas expressões ainda antigas
do nosso psiquismo em uma nova personalidade. Uma personalidade que queimou os seus resíduos mentais no fogo purificador espiritual. Não queimar pelo ódio, mas queimar pela renovação. Porque assim estaremos empreendendo a finalidade da nossa encarnação. Que possamos render graças ao espírito Allan Kardec, que, quase que abandonado, fez todo esse trabalho com muito sofrimento, com muita abnegação, com muita coragem, com muita humildade. Assim seja.